Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0, jogo que foi transmitido na TNT e eu participei dessa transmissão, fui o repórter dessa partida, estive no gramado e por isso hoje, não tem nenhuma anotação comigo, porque quando você está concentrado numa transmissão, você de fato tem várias anotações para lidar, observações a fazer que estão fora do gramado. Observar, por exemplo, o comportamento dos técnicos, o que cada treinador está tentando falar, com quem ele está tentando falar, alguns dados dos jogos que a gente vai passando para esquentar a transmissão em relação a números ofensivos, números defensivos, enfim, estatísticas e, claro, substituições, quem se movimenta no banco, quem sente alguma dor. Então, é mais difícil analisar taticamente, principalmente por estar no nível do gramado. Então eu estou sem anotações hoje para trazer as impressões que eu tive ali, da beira do gramado, assim como o Abel Ferreira, que estava do meu lado, técnico do Palmeiras, o Paulo Autuori um pouco mais distante, e eu não vi os melhores momentos. Então eu vou falar só do que eu pude observar ali do gramado, que eu pude sentir do gramado. Vocês já perceberam aqui do meu lado a prancheta tática, quem me segue no Twitter viu, presente que eu ganhei da patroa. E esse presente não foi uma ideia dela, eu amo a dona Camila, é claro, não foi uma ideia dela, eu pedi a ela, ela perguntou o que eu queria, e eu ouvi você, que está aí do outro lado, que nos comentários colocou lá, pega uma prancheta tática para mostrar um pouco mais do que você vê taticamente, na prática ali, então tá aí. Investimento feito, presente da Camila, um beijo meu amor, e evidentemente que nos próximos jogos, quando eu for de fato analisar mais taticamente as jogadas e tudo mais, aí sim ela vai ser utilizada. Bom, vamos lá. Aliás, antes de começar o vídeo, quero agradecer também a galera que mandou muitas mensagens hoje nas minhas redes sociais parabenizando pelo trabalho, curtindo o trabalho na transmissão do jogo, e também a galera que deu uma força na parceria com a 1xBet. Vamos ver se ela vai continuar, mas eu quero agradecer demais a você que curtiu, que colaborou, que foi lá, que participou, aproveitou o bônus, enfim. Agora sim, bora falar de Atlético Paranaense e Palmeiras, Palmeiras e Atlético Paranaense, 3-0, vitória da equipe do Abel Ferreira. No gramado, eu pude perceber uma equipe do Palmeiras muito mordida, muito afim de jogo. E uma equipe do Atlético que entrou muito mais cautelosa. Não entrou tão mordida, não entrou tão afim de ocupar o espaço do campo. Queria, de fato, chamar um pouco mais o Palmeiras. O problema é que chamar o Palmeiras, e essa foi a sensação que eu tive olhando de onde eu estava, não foi uma boa ideia. Por quê? Porque o Atlético não achava os espaços nas costas do Palmeiras. E por que não achava? Porque o Palmeiras não perdia essa bola, o Atlético não roubava essa bola do Palmeiras. O Palmeiras criava a jogada e finalizava. E o Abel Ferreira estava ali observando isso e ele não se desesperava quando a equipe do Atlético tinha a posse da bola, porque a recomposição realmente estava muito bem trabalhada. Tanto que, ali onde eu estava, muitas vezes o Atlético fazia uma inversão de jogada e a bola não chegava limpa para o Bissoli, que aparecia pela direita do ataque. Então, quando o Atlético tentava construir, o Palmeiras mordia muito mais na marcação e se fechava muito bem. E o Palmeiras enfrentou um Atlético que, no último jogo, segurou o River Plate. Só foi tomar um gol do River Plate aos 45 minutos de cabeça. Foi muito bem. O Bento fez algumas boas defesas, sim, mas não foi um massacre do River Plate. O Atlético criou pouco contra o River, sim, mas quando criou, fez o gol. Quando criou, conseguiu assustar de fato. Teve duas boas oportunidades e em uma colocou nas redes. E diante do Palmeiras, o Atlético só teve uma boa oportunidade, que foi justamente quando o Palmeiras saiu jogando errado. E não necessariamente quando o Atlético construiu alguma jogada, criou algum lance. Então o Palmeiras conseguiu anular o Atlético. O Palmeiras conseguiu, de fato, se impor dentro de campo. E por que se impôs? Porque jogou bem coletivamente e individualmente. E aí alguns destaques que eu pude observar. O Matias Vinha não perdia uma bola no campo de defesa. O Gustavo Scarpa ouviu o tempo inteiro o Abel Ferreira orientando o comportamento dele. E esse é um ponto interessante. Eu estive no gramado também em Palmeiras e Coritiba. E eu percebi um Vanderlei Luxemburgo orientando muito mais posicionamento do que propriamente comportamento. Então aquela história do Vanderlei gritar: Patrick, vai, vai, vai! Algum jogador, vem, vem, vem! Para! Isso não acontece com o Abel, não é uma orientação de posicionamento pura e simples estática. Ele orienta comportamento. Então ele procura trabalhar o jogador de uma forma que quando ele fala com o atleta, ele explica a função.
e não onde ele tem que estar naquele momento. Então, em um dado momento, o Scarpa apareceu ali e o Abel puxou ele de lado e eu pude ouvir o Abel falando: presta atenção quando você faz esse movimento de recuo, porque quando você volta, muitas vezes dá para ficar um pouco mais à frente, porque você vai receber essa bola mais na frente. Então não precisa voltar tanto. Presta atenção na linha do Atlético. Eu pude perceber isso, então é uma orientação que não envolve posicionamento puro e simples naquele instante, naquela jogada, mas sim na leitura completa do jogo. E isso é bem interessante. Acredito que a melhora do Palmeiras dentro de toda essa temporada, que começou com o Vanderlei e não rendia o que se esperava, depois com o Andrei o time cresceu bastante e na sequência com o Abel o time parece estar ainda em evolução, tem muito a ver com isso, uma orientação de comportamento. Eu venho falando nos vídeos sobre o posicionamento dos jogadores e reparem um ponto interessante. Hoje o Patrick de Paula fez o primeiro gol porque fez exatamente aquilo que não fez na última partida. E na última partida ele não fez nada de errado. Ele fez aquilo que precisava fazer diante do Delfim, que era proteger muito mais a saída de bola rápida da bola longa da equipe do Delfim. Era ficar um pouco mais recuado no meio-campo e não atacar os espaços, porque outros homens tinham essa função. Dessa vez, o Patrick tinha a função de atacar o espaço. O Patrick tinha a orientação de ter esse comportamento. E ele conseguiu fazer um jogo diferente daquele que fez contra o Delfim, mas com a mesma execução positiva. Se contra o Delfim a positiva execução dele foi defensiva, dessa vez a positiva execução dele foi ofensiva, marcando o gol. E vale destacar, esses comportamentos que o Palmeiras vem tendo, eles de fato mostram que a equipe está conseguindo se achar e se encontrar. E justamente por isso o Palmeiras cria muito mais. A média de gols do Palmeiras, para se ter uma ideia, o Palmeiras nos últimos 12 jogos marcou 29 gols nos últimos 12 jogos. É realmente uma média superior a 2 gols, quase de 3 gols. É uma média muito, muito boa. Por quê? Porque o time passou a conversar mais dentro de campo, porque passou a repetir comportamentos e padrões. Isso não significa que faz a mesma coisa todo jogo. Não, mas entende o modelo de jogo e dentro desse modelo as variações estão sendo colocadas em prática. Como eu disse do Patrick de Paula, que executou muito bem duas funções diferentes em duas partidas sequentes, em duas partidas subsequentes. Por quê? Defendeu contra o Delfim, atacou contra a equipe do Atlético. O Lucas Lima tem aparecido cada vez mais com liberdade para ser um apoio para todo tipo de jogada, seja ela central ou lateral. O Lucas Lima no começo do jogo aparece lá na ponta direita fazendo um cruzamento. Da mesma forma, ele aparece recebendo no meio para dar o passe para o Patrick de Paula fazer o primeiro gol. E o Gustavo Scarpa já recebeu o auxílio do Lucas Lima numa tabela em que ele cruza na área no segundo tempo. Então, cada vez mais o Palmeiras tem um Lucas Lima mais vivo e participativo dentro de campo. Por quê? Porque ele também está tendo a leitura dos companheiros para ajudá-lo. Ele não mais recebe a bola e tem de criar a jogada. A jogada vai sendo criada também por quem está sem a bola com a movimentação. Isso é visível. Não à toa, o Palmeiras consegue criar muito mais, finalizar muito mais e fazer mais gols. Tanto com o Zé Rafael aparecendo na ponta direita, enquanto o Lucas Lima vem para o meio e cumpre a função do comportamento do Zé. Assim como quando isso se inverte, assim como quando o Lucas Lima aparece para apoiar na esquerda o Gustavo Scarpa numa jogada, e dentro dessa jogada, evidentemente, ele abre um espaço. Quem aproxima nesse espaço, nesse jogo especificamente? O Gabriel Menino. E aí o Patrick de Paula recua um pouco mais para fechar esse espaço. E você vai ocupando espaços de forma inteligente e padronizada, mas com agilidade e troca de nomes, vai criando uma confusão na marcação, ao mesmo tempo que você cria o padrão de jogada e cada vez ela sai mais rápido. E o Palmeiras consegue cada vez criar mais. Com um Rony muito móvel e que praticamente não pisa mais na bola. O Rony, antes de Andrei Lopes, antes de Abel Ferreira, tropeçava na bola. Isso não tem a ver com o Vanderlei Luxemburgo, eu estou só recortando o período. Mas ele tropeçava na bola e muitas vezes ele pegava essa bola sozinho, porque a equipe era muito estática, pouco jogava sem a bola. Hoje eu vi um Palmeiras jogando sem a bola, com o Matias Vinha na minha frente se movimentando e conversando com o Gustavo Scarpa o tempo todo, mesmo quando a bola estava do lado oposto, já encaixando a marcação, ou melhor, a movimentação,
quando a equipe do Palmeiras fosse jogar pelo lado esquerdo. Então, o que eu posso trazer, de fato, da minha análise dessa partida é isso. É um Palmeiras que está conseguindo, dentro de um modelo de jogo, dentro de uma variação, ou melhor, dentro de um modelo de jogo, trabalhar variações, funções diferentes dos mesmos jogadores. O Zé Rafael que passou a jogar mais à frente, não como um segundo volante, passou a criar mais, passou a ajudar nos últimos 2 jogos como um apoio mais ofensivo do que propriamente o jogador que pega a bola de frente, para olhar quem vai chegar nas pontas e no meio e iniciar a jogada, ao mesmo tempo que na fase defensiva ele continua cumprindo uma função de roubadas de bola. Enfim, são várias observações, sem anotações é claro, mas que você aí também deve ter reparado acompanhando o jogo. Em relação ao terceiro gol do Palmeiras, aí é uma falha de marcação, evidentemente, do Atlético Paranaense. O Rony, com a altura que tem, 1,75 m, cabecear no primeiro pau, é um erro de marcação do Atlético. Mas o Palmeiras também aproveitando os erros dos adversários e não só marcando com seu próprio mérito, com as suas próprias construções. Então o Palmeiras muito perigoso, dado o número de gols que fez nesses 12 partidas, passa mais uma partida sem sofrer gols, mais uma partida que o Palmeiras passa com um clean sheet, que diz o técnico Tite, e na era Andrei Lopes e Abel Ferreira, o Palmeiras tem mais de 70% dos jogos sem levar gols, enquanto antes disso o Palmeiras tem ali coisa de 40%, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória é isso, mas de fato, o aproveitamento em termos defensivos melhorou demais. O Palmeiras sofre menos gols e faz mais gols, e por isso os resultados aparecem muito mais, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Essas as observações que eu pude fazer ali da beira do gramado. Fiquei mais perto do Abel Ferreira, o Paulo Autuori ficou no banco mais distante, então ficou mais difícil analisar o que o Autuori pedia, o que o Autuori tentava passar para o seu time, mas eu consegui perceber o que o Atlético trouxe de padrão logo no começo do jogo e que acabou determinando o resultado da partida. O Palmeiras muito aplicado, muito bem, com uma mordida muito forte, se impondo no campo de ataque, não permitindo que o Atlético conseguisse construir nas suas costas e também construir quando tinha o campo de ataque um pouco mais aberto, já que o Palmeiras colocava suas linhas um pouco mais atrás, quando o Atlético queria fazer com a bola no chão alguma jogada. Então, foi um Palmeiras dominante diante de um Atlético que está melhorando, está evoluindo, mas pegou um Palmeiras que está em evolução e já está num patamar muito, muito alto com o Abel Ferreira. O trabalho do Paulo Autuori também é bem interessante, como eu disse, segurou o River Plate e vinha de 4 vitórias, sendo que dos 4 jogos que venceu no Campeonato Brasileiro seguidos, antes de pegar o Palmeiras, em 3 nem gol sofreu. E um desses jogos foi contra o líder Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense mostrou que está sim em evolução. Vamos ver como vai se comportar daqui para frente, porque está encarando um surto de Covid no elenco. Já o Palmeiras está na fase de decadência desse surto. O surto está em decadência nesse momento, o surto está em queda, os jogadores estão voltando e o Palmeiras deve ter aí uma sequência de reforços para a série de jogos que vai ter agora daqui para frente na temporada. Essa é a análise que eu faço da beira do gramado, observando comportamentos, observando vontades, percepções desse Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0. Espero que você tenha curtido. Claro que eu quero que você deixe o seu comentário e já, só eu quis trazer essa análise bem pura, já eu vou assistir os melhores momentos, vou dar uma olhada nas imagens de televisão mesmo, mas eu quis trazer essa análise para vocês do que eu vi da beira do campo, sem nenhuma interferência, tá bom? Então, deixe seu comentário, deixe seu like, eu estou muito contente, o canal só cresce, inscreva-se no canal, seja membro, e se você já é inscrito, já é um membro, muito obrigado pela colaboração. Bora falar de futebol!